Deus abençoe a gente, amém? Amém. Amém. Eu ia pedir para todo mundo sentar no meio, mas todo mundo já está sentadinho. Viu? Deus atendeu a minha oração. Vamos orar a Deus por essa noite, por esse dia chuvoso aí, ó. Mesmo com a chuva, Deus nos trouxe aqui. Vamos fechar os nossos olhos, colocar os nossos corações no altar de Deus, começar a pensar em Deus, tirar tudo que nos atrapalha, que nos impede de nos concentrarmos aqui nesse momento, que a gente possa ter um coração tranquilo, um coração aberto à palavra, que Deus se faça presente no nosso meio. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, pois mais uma vez o Senhor nos reuniu aqui como igreja, Senhor, como corpo de Cristo, em um só Espírito, Senhor. Esteja conosco aqui, nos abençoando, Senhor, fale aos nossos corações, use as nossas vidas, Pai. Que a Tua Palavra possa frutificar, Senhor, crescer em nosso coração, que nós possamos mudar, que nós possamos ser diferentes da maneira de como nós entramos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui. Amém. Eu vou dar uns avisos agora de alguns eventos, algumas coisas que a gente vai ter nos próximos dias. A gente tem uma conferência que vai ser semana que vem na Igreja Vila da Graça. E vai ter o Wilson Porte, Renan Dias e Thiago Souza. Vai ser sexta, sábado e domingo, é isso? Só que nós iremos sexta, certo? E sábado, né? Mas sábado tem reunião do grupo de louvor, né? Então quem dos adolescentes são do grupo de louvor, por favor, né? É mais importante nesse caso do que essa conferência, né? Então estejam aqui no sábado. Sexta-feira vão lá com a gente, a Kombi vai sair daqui 7h15, né? Então todos estejam aqui antes das 7h15 para poder ir para lá. Vai ser uma conferência sobre a reforma, certo? A banda do Monte vai estar lá, uma banda muito boa, uma banda que se inspira na Bíblia para compor as músicas, então a gente vai ser muito abençoado com essa banda. Dia 1º de outubro vai ter um encontro das mulheres acima de 14 anos, ok? E vai ser muito abençoado, vai ser com a tia Damares. Dia 8 de outubro, sábado, vai ser de tarde, vamos falar sobre o Halloween, um bate-papo com a criançada sobre o Halloween, porque a gente sabe que dia 31 de outubro, né, também se comemora o Halloween. Tem duas coisas no dia 31 de outubro, qual que é a outra? Mais importante do que o Halloween? A reforma, claro. Encontro de casais, dia 22 de outubro, às 20 horas, aqui também. Agora a gente vai ver um videozinho. Tudo ou nada, tá?
E aí, como vocês viram, ele estava... Tá funcionando? Ele estava sublinhando para ler depois, né? Não, ele estava... A pessoa estava riscando a palavra, as partes que ele não concordava da palavra. Só para vocês pensarem sobre isso. Todo mundo trouxe Bíblia? Vamos abrir ela lá no livro de Salmos. A gente vai fazer hoje uma leitura responsiva. Quem não sabe o que é leitura responsiva, eu leio o primeiro versículo ali, os versículos ímpares, né, no caso, e vocês leem os pares. Vai aparecer aqui na tela. Se não é a mesma versão, então leiam ali, que deve ser a mesma que todo mundo vai estar lendo, tá? Essa é a versão do NVI. Vamos lá então. Então eu leio o primeiro versículo, o em branco ali, vocês leiam o que está em amarelo, tá bom? Salmo 96. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante da sua face. Força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina, o mundo também se firmará para não se abale, julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele, então frutificarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém? Amém. Vamos orar a Deus? Senhor Deus e Pai, nós agora nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, e declaramos sermos pecadores, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nós sabemos que somos falhos, que muitas vezes nos envergonhamos de compartilhar o Teu Evangelho, Senhor. Muitas vezes nós pagamos o mal com o mal e às vezes até pior que aquele mal que foi feito para a gente, Senhor. O nosso coração é desesperadamente corrupto, Senhor, e só em Ti nós temos esperança. Apenas pelo sacrifício de Jesus Cristo que nós podemos entrar nos Teus atos, Senhor, sermos feitos Teus filhos. Nós cremos que pelo sacrifício de Jesus não há mais condenação para aqueles que creem nele, Senhor. Que o sangue de Jesus faça parte da nossa vida, que nós possamos ser salvos somente por meio dele, Senhor, porque é assim que diz a Tua palavra. Em nome de Jesus, esteja com a gente aqui nessa noite. Amém. Vamos louvar a Deus agora nesse momento. Boa noite, igreja. Boa noite. Estaremos cantando algumas canções que estarão ali nos slides. E será que vocês podem se colocar de pé para louvar o nome do Senhor? Só se você quiser. Geração em geração
queremos Te louvar nessa noite, Deus. Queremos dizer que Tu és santo, Pai, que Tu és o único que nos dá a salvação, Tu és o único que nos liberta, Pai, imerecidamente, Pai. O Senhor é gracioso, Deus. A cada geração, a cada século, milênios se passam, Deus, o Senhor continua sendo o Deus de todo o universo, Pai. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas nessa noite, Deus. Tu faz cantar.
santo, Deus. Que possamos ser santos, Deus. Que possamos realmente ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, Pai. Para a tua honra e para a tua glória, Deus.
Essa música é incrível, né? Pode voltar lá um pouquinho, né, no começo dela. Porque Isaías 9 é o nome da música, e Isaías 9, se tu pegar e ler lá, pegar Isaías 9 e ler, tu vai ler isso aí. Que o menino nasceu, que como filho se nos deu. E isso tudo a gente consegue falar hoje em dia, né? Só que Isaías falou isso 700 anos antes disso acontecer. Isso foi uma profecia, né? Mais ou menos 700, tá? Se pesquisar, tu vai ver que não é exatamente 700. O interessante aqui é isso, né? O Espírito Santo usou a vida de Isaías para que antes, porque o Antigo Testamento tudo aponta para quem? Para Cristo, né? E mais uma vez aqui apontando para Cristo. Dá para dizer que metade dessa profecia já se cumpriu, porque o menino nasceu, como filho ele se deu em nosso lugar. E a outra metade da música é Cristo retornando. O céu começa a se abrir, essa é a nossa esperança. A volta de Jesus Cristo, nós cremos que essa profecia vai se cumprir. Essa é a nossa esperança. Que o céu se abra, que toda a terra se dobre diante de Jesus, que Ele reine, que Ele nos busque, que nos leve nas mãos dEle. Amém? Amém. E isso é incrível. É muito bom estar aqui louvando ao Senhor como igreja de Cristo. Vamos agora para a palavra de Deus de novo. Lá no Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João, Lucas, tá? Lucas 15. 15 do 1 ao 7. Vamos ler a palavra de Deus. Todo mundo achou? Amém. Também vai ter aqui, né? Vamos ler lá, eu vou ler agora dessa vez. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por nos dar o dom da vida, Senhor. Obrigado por ser o nosso Senhor e Salvador. Nós cremos que Tu, como um bom pastor, Pai, vai atrás das Tuas ovelhas, Senhor, e nos usa para isso, Pai. Então agora nós gostaríamos de pedir que o Senhor age através de nós e que nós possamos ir em Teu nome por esse mundo buscar as Tuas ovelhas, Senhor. Pois esse é o Teu desejo e essa é a Tua missão. Faça-nos parte dessa missão, Pai. Em nome de Jesus, esteja com a gente nessa noite. Usa a vida do Rafa, Senhor, que vai trazer a palavra, que o Senhor possa abençoar a vida dele, que apenas a Tua palavra saia da boca dele, Senhor. Abençoe a vida dele, que nós possamos estar com o coração aberto, Senhor. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor possa permitir que a Tua palavra entre no nosso coração, que mude a nossa vida, que a Tua lei seja escrita no nosso coração, que a nossa vontade de te seguir seja presente, Senhor.
Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo? É bênção de Deus e uma grande responsabilidade. Na verdade, a gente não tem noção, né, que é realmente falar em nome de Deus, e realmente é um grande desafio, né, quando a gente vem aqui para expor a palavra de Deus e saber que o que tem que ser dito aquilo que Deus quer. E nós estamos aqui nessa noite para ouvir a palavra dele. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, acontecem algumas coisas. Pessoas são confortadas quando a gente ouve a palavra de Deus, mas pessoas também são confrontadas. Pessoas são salvas, mas pessoas também endurecem-se ainda mais contra a palavra do Senhor. Amém? Eu quero que vocês... Vai ter um slide ali, pode passar lá, Leandro. A gente colocou esse tema para estar conversando, certo? Juntos somos o corpo de Cristo. Nós cantamos isso nas nossas canções. Quem já leu as cartas de Paulo sabe que Paulo se referiu muito à igreja, porque afinal nós cremos que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é apenas uma instituição social, como algumas pessoas dizem, ou uma instituição desnecessária, como algumas pessoas dizem, porque a gente sabe que nós vivemos num mundo onde existem os desigrejados. Todo mundo já ouviu falar dessa expressão? Desigrejado é o cara que crê em Jesus e ele diz assim: Jesus sim, igreja não. Porque igreja é problema, porque igreja é lugar de gente hipócrita. E tem um pastor, o John MacArthur, que ele diz exatamente: tem lugar para mais um hipócrita. Porque igreja é lugar de pessoas pecadoras. Amém? E a gente vai ler o texto. Abram as suas Bíblias lá em Efésios capítulo 4. A gente vai ler alguns versículos desse texto. Efésios capítulo 4. Efésios, todo mundo sabe, né, que foi Paulo que escreveu. E Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso. Incrível, né? Paulo preso escreve para a igreja. Se a gente estivesse preso, talvez alguns de nós escreveriam uma carta que nem Lamentação de Jeremias, né? Se lamentando da vida, mas mesmo preso, Paulo escreve essa carta para as igrejas que estavam na cidade de Éfeso. Todo mundo encontrou? Amém? Efésios 4, a partir do versículo 7 nós vamos ler. Vai estar aqui também, né? Para facilitar para todo mundo ter na mesma versão. Vou ler essa versão aqui que diz assim: e cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Versículo 9 agora. 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, e nós pedimos que em nome de Jesus, o Senhor fale conosco nessa noite. Sabemos, ó Deus, que se não fosse a tua iniciativa de nos salvar,
a tua iniciativa de se revelar a nós. Nós jamais te conheceríamos, ó Deus, porque nós estávamos longe do Senhor, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas o Senhor nos deu vida quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e passamos a crer em Jesus. E nós te louvamos e pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco, porque juntos nós somos o corpo de Cristo. Amém. Amém? A gente vai ver um videozinho que tem a ver com esse texto, um videozinho legal. Eu quero que vocês prestem atenção nesse videozinho que é legalzinho. The Big Red Tractor and the Little Village. Once upon a time, in a little field, in a happy little village, lived a big red tractor. Every morning during plowing season, the village people, no, not those village people, would come out and start the red tractor. Everyone loved the tractor and the powerful noises it would make. They would cheer for the big red tractor because he would help them through plowing season. The people worked together to move the tractor. Half of the villagers would push from behind, while the other half would pull. They had been doing it this way for many generations. Some days they moved the tractor 10 feet. Some days they moved it 20. They did this for 3 whole months every year. Because of their hard work, the villagers always managed to plow the field just in time to plant and just before the rainy season. The rains would come to water the field. Then the sun would come out to make the crops grow. And then the people would come out and harvest all the new crops. It was just enough food to feed the entire village. One day, Farmer Dave was cleaning out his attic. To his surprise, he found an old book tucked beneath his great-grandpa's belongings. It was the owner's manual to the big red tractor. This book told about how the tractor was made and all the great things it could do. Farmer Dave studied the book all night. He was shocked by what he was reading. According to the book, if the big red tractor was running properly, it could plow the whole field in just one day. Early the next morning, Farmer Dave gathered the villagers to tell them the good news. But nobody believed him. There's no way that tractor can move on its own, some said. One lady said, "It sounds like you're reading a fairy tale." The people laughed at him. This made Farmer Dave very sad. This didn't stop Farmer Dave from believing what he read. Every night, while the other villagers were asleep, Farmer Dave spent time repairing the big red tractor. One night, Farmer Dave fixed the tractor completely. He jumped on the tractor and had so much fun driving it, he ended up plowing the whole field in one night. The next morning, the villagers woke up and were in shock. The whole field had been plowed. "It's a miracle," one man said. "Maybe aliens came down," said an old woman. "No, look over there," a little boy shouted. It was Farmer Dave sleeping on the tractor. It was then that people shouted, "He was right! The tractor book is true!" The villagers ended up plowing many fields that year and harvesting way more food than they could ever eat. They had so many leftover boxes of food that they began taking the boxes to other villages where food was scarce. The big red tractor and his little village soon became famous throughout the land. They became known as the most generous and life-giving people. Tá certo? Todo mundo conseguiu entender o vídeo um pouquinho? Pode colocar no slide lá, Leandro, que hoje eu vou me basear no slide, por gentileza. A gente sabe, quem aqui usa a cabeça sabe que nós estamos vivendo um tempo difícil. Se você conversar com as pessoas, a gente sabe que tem pessoas que dizem que nós temos vivido uma crise de papéis, ou até uma crise vocacional, em todos os segmentos da sociedade. Não é só dentro da igreja, não é só lá no nosso trabalho. A gente percebe uma crise de pessoas, ou não percebe? Hoje as pessoas são contratadas às vezes nem tanto
mais pela sua inteligência, mas mais pela questão emocional, se ela vai conseguir lidar com as pressões de certo grupo. E a gente sabe, né? Pode passar nessa parte aí. Esse vídeo ele está falando sobre igreja. Afinal, todos nós somos igreja, né? E a igreja não está livre de ter pessoas com crises vocacionais ou em crise, né? O próprio Pedro, depois que Jesus morreu, ele entrou numa crise tanto que ele voltou a pescar. Talvez ele pensou, vamos voltar para a minha vida antiga, porque afinal Jesus morreu. Então a própria igreja não está livre disso, certo? Os pais e as mães, hoje a gente sabe, né, que as famílias estão vivendo crises difíceis. Ontem a gente no GP até comentou, a gente falou sobre disciplina, que a disciplina que a nossa geração, e não é tanto tempo, teve, não é nada parecido com a geração de agora. E muito menos, e nem a minha é parecido, no caso, com a geração do missionário e da tia Damares. Com o passar dos tempos, as coisas parecem que estão mudando muito rapidamente. E a igreja, às vezes, tem que cuidar para não ser engolida por essa cultura. Então, por que a gente precisa aprender sobre o que é a igreja? Por que a gente precisa falar sobre os atributos da igreja? O que isso tem a ver com a gente? Por que falar sobre as marcas de uma igreja? Que é o que está no slide ali. Para que falar sobre o propósito da igreja? Para que estudar a história da igreja? Esse negócio é chato. Para que saber sobre a história da nossa igreja? Para que saber de onde veio a nossa igreja? Ou, né, de forma aqui mais perto, para que saber como surgiu o Espaço Esperança? A nossa igreja que tem 14 anos, vai fazer 14 anos em dezembro. Por que estudar a igreja? Por que pensar sobre a igreja? Porque quando você sabe o que é a igreja, pode passar o próximo, Leandro. Acontece tudo isso aí. Se eu sei o que é a igreja, eu vou amar mais a igreja. Se eu sei quais são os atributos da igreja, eu vou me unir pela igreja. Se eu sei qual que é as marcas da igreja, eu vou lutar pela minha igreja. Se eu sei qual é o propósito da igreja, eu vou viver o meu propósito como igreja. E se eu sei a história da igreja, eu vou sempre me lembrar da igreja, porque a história da igreja é a história de Deus. Quando a gente estuda a história, quando a gente vê homens do passado que deram a sua vida, né, pessoas que escreviam, traduziam a Bíblia a pena de caneta, e isso não era fácil, né? Ninguém aqui nunca traduziu um livro, né? Um livro de poucas páginas é um desafio. Agora imagina traduzir a Bíblia, que tem 66 livros. E a gente não esquece, às vezes a gente esquece que tudo isso é ação de Deus na história. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o edifício pelo qual Deus mostra a sua grandeza entre os povos. Pode passar lá, Leandro. E olha só aí o que a gente estava falando. Uma triste estatística é essa aí. Esse Instituto Schaeffer, não sei se eu falei certo, mas é um teólogo, esse cara, um teólogo que já morreu, muito conhecido, acho que já morreu. Já morreu, senão acabei de matar o cara, né? Ele disse que 70% dos pastores lutam constantemente contra depressão. 71% se dizem esgotados. 80% acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente suas famílias. E 70% dos pastores dizem não ter um amigo próximo. Isso gera tristeza no meu coração. Isso tudo bem que é uma estatística nos Estados Unidos, mas eu acredito que o Brasil não está longe disso. Pode passar o próximo, Leandro. Esse Instituto Barna, que é um instituto americano que só faz pesquisas entre os cristãos, eles dão essas informações aí pra gente. Que 60% dos cristãos nunca levaram alguém a Cristo. Apenas 22% haviam falado sobre Cristo nos últimos 3 meses. E apenas 12% havia trazido alguém a Cristo. Uma outra informação é que mais pessoas chegam sozinhas na igreja do que por intermédio de algum membro. Assustador essa informação. As pessoas chegam mais sozinhas na igreja do que por intermédio de mim. E eu estou colocando isso para mim. Às vezes a gente já está pensando no outro, mas às vezes para mim pode passar. E ele também diz, isso aqui é uma coisa incrível, né? Que não há diferença entre aqueles que se dizem salvos e os que não são. Não há diferença.
Eles fizeram vários dados, tanto na vida emocional, vida financeira, a vida sexual. Não havia diferença entre aquele cristão americano que dizia que era salvo, que se morresse ia para o céu, e aquele cara que não tinha nenhum contato com a igreja. As suas vidas eram bem parecidas. Não havia diferença entre aquelas pessoas que diziam que eram cristãs e aquelas que não são cristãs. Pode passar lá, Leandro. E John Stott, só volta ali um pouquinho. Todo mundo já ouviu falar de John Stott, né? John Stott, ele morreu faz quantos anos? 5 anos. Ele é um dos caras mais influentes do século 20 ou 21, não lembro agora, do século 20, né? É um dos caras, ele era um pastor anglicano na Inglaterra. E quando perguntaram para o John Stott foi um dos principais caras. Alguém já ouviu falar sobre o Pacto de Lausanne? O Pacto de Lausanne, eu acho que o missionário com certeza ficou ouvindo falar, né? O missionário já estava vivo, mas era adolescente. Em 1974, 150 cristãos de mais de 150 nações do mundo se uniram em Lausanne, na Suíça, para pensar sobre a igreja. E aí surgiu várias ideias, tanto de missão integral, de outras formas, para alcançar o mundo para Cristo. E John Stott foi um dos cabeças desse Pacto de Lausanne. E quando perguntaram para o John Stott, um pouco antes de morrer, sobre a igreja, ele falou que na igreja falta profundidade. E ele conhecia muito várias igrejas de vários lugares do mundo. Ele dizia que a igreja não existia profundidade. Qualquer coisa, qualquer vento pequeno, qualquer problema parava a igreja. E isso, quem leu o último livro que John Stott escreveu, inclusive está com o Michael, O Discípulo Radical, sabe que ele conta ali realmente o que a igreja precisa. E no livro, que já diz o título, né? A igreja precisa de discipulado radical, de discípulo radical. Pode passar lá, Leandro. Então, por que muitas vezes a igreja apresenta de forma tão negativa o Evangelho? Eu mesmo me assustei lá no trabalho. Deixa eu contar para vocês, lá na Tigre, quando eu trabalhava, né? Que as pessoas não viam necessidade de compartilhar o Evangelho. Não via. Era a coisa mais assustadora do mundo. Ela não via necessidade de compartilhar o Evangelho. E outra coisa assim que a gente percebeu, não havia diferença, como o próprio Instituto disse, entre aquele que era um cristão e dizia que era cheio do Espírito Santo e a vida dele. Né? Existem gente que é líder na igreja e não há diferença entre aquele cara que é cristão, que serve a Deus na igreja, e aquele que não serve. Isso me assustou de verdade. Eu fiquei assustado dos escândalos, porque quem trabalha em empresa sabe de tanta coisa que rola, envolvendo pessoas que no Facebook estava escrito "sou filha do rei", mas na vida prática não era filha do rei, porque não mostrava que era filha do rei. E não vou contar o que foi, né? Pode passar lá, Leandro. Então, quando a gente olhando para nós, né? Nós somos a igreja. Isso aqui mostra o que é a igreja. A gente já vai voltar para aquele texto que a gente leu. A igreja é isso aqui. Se a gente tirar qualquer membro dessa casinha aqui, essa casa ela não vai ficar de pé. Porque a igreja é formada por pessoas. A igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Você que tem o Espírito Santo de Deus é a igreja de Cristo. O problema é se você ainda não tem o Espírito Santo de Deus. E se você não tem o Espírito Santo de Deus, a mensagem é clara, como sempre foi: arrependa-se dos seus pecados e corra para Jesus Cristo. Porque, como Hebreus diz, hoje é dia de salvação. Mas se nós somos membros da igreja e nós temos o Espírito Santo dentro de nós, é automaticamente uma coisa natural, só que é sobrenatural. Se Deus te salvou com dons e talentos para usar de forma prazerosa. Não é custosa, é prazerosa na casa dele. Se você recebeu o Espírito Santo de Deus, você também recebeu dons espirituais para servir Deus na igreja. E esses dons são dons que Deus dá de forma sobrenatural para que a igreja dele seja edificada. Porque a igreja, se não for igreja, gera tudo isso que a gente gerou.
Porque às vezes essas pessoas não são igreja de verdade. Porque talvez essas pessoas estão há anos na igreja, a gente percebe, né? Existem pessoas que estão há anos na igreja, mas elas não entenderam o Evangelho. Existem pessoas que estão há anos na igreja, às vezes nasceram na igreja, mas quando a pessoa abre a boca, ela revela que ela não conhece nem o mínimo do que um cristão que nasce na igreja deveria saber, e não só saber, mas praticar com a sua vida. Pode ir lá, Leandro. Então, voltando ao texto, pode ir de novo. É interessante essa primeira parte aqui, porque quando a gente lê Paulo ele começa sempre do começo, é ou não é? Paulo ele sempre começa do começo. E nesse texto aqui, eu só peguei do 7, porque o começo vai falar de outras coisas a respeito da igreja, mas é interessante notar que Paulo vai falar para a igreja de Éfeso, sobre Cristo, sobre Jesus Cristo. Paulo está dizendo que Cristo morreu, que Ele desceu, que Ele foi morto. Pode passar a próxima imagem, Leandro? Que isso aconteceu. Cristo morreu. E Paulo começa a dizer isso. Quem já viu as cartas de Paulo, vê que Paulo tem uma centralidade na cruz de Cristo. Por várias vezes Paulo falou: eu não quis saber nada entre vocês, senão Cristo e esse crucificado. Paulo sempre disse: eu só tenho uma mensagem para vocês: arrependam-se dos seus pecados e creiam em Jesus. Essa era a missão de Paulo. E quando Paulo vai olhar para a igreja de Éfeso, Paulo ele vai voltar os irmãos a olhar para Cristo. Se os nossos olhos não estão fixos no sacrifício de Jesus Cristo, a gente não vai ter ânimo nem para levantar da cama. Porque como tem até um cara que disse, né? Cristo levantou dos mortos, hoje os cristãos, muitos, não conseguem levantar da cama. Por quê? Porque às vezes os nossos olhos não estão no sacrifício de Jesus Cristo. Porque é isso que Paulo está dizendo. Volta o texto lá, Leandro. É isso que Paulo está dizendo aqui, que quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Paulo está dizendo para nós: Cristo já venceu, Cristo já fez o trabalho duro, Cristo fez o que a gente não podia fazer. Como um santo da igreja dizia, a gente não podia subir até o céu. Então Deus desceu do céu até a terra e fez tudo o que precisava ser feito para nos salvar. Hoje nós somos salvos por causa do sacrifício de Cristo. E quando eu começo a pensar nisso, não tem como a gente não cumprir aquilo que Paulo escreve na carta de Corinto, que o amor de Cristo nos constrange. Quando os meus olhos não estão neste mundo e nas filosofias e ideologias deste mundo, porque tu vai conversar com alguns cristãos, o cara se baseia a vida dele mais no que o professor ateu de filosofia dele fala, do que no Evangelho de Jesus. Existem pessoas que andam mais conforme o secularismo deste mundo do que sobre as verdades eternas que não mudam da palavra de Deus. Porque os nossos olhos muitas vezes estão não em Cristo, mas nas coisas deste mundo. E quando eu olho para Cristo, não tem como eu ficar na inércia, não tem como eu ficar parado, não tem como eu ficar olhando para a minha situação e só reclamando e dizendo que não está bom. Porque se os meus olhos estão em Cristo e eu já sei que Cristo venceu, que Ele morreu por mim, isso não é incrível? Quando a gente fala Cristo morreu por nós, Spurgeon, quando perguntaram para ele resumir a teologia dele, ele falou 4 palavras: Cristo morreu por mim. Esse era o resumo de Spurgeon, príncipe dos pregadores. E não só dos pecadores, dos pregadores. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por você. E quando a gente pensa que Jesus não estava com medo da mão dele ser furada e de uma coroa de espinhos, quando ele estava lá no Getsemane, ou Getsemane, alguém me corrija, no Monte das Oliveiras, melhor, para quem fala a palavra estranha, e Lucas diz que ele chegou a suar sangue, é porque ele estava sentindo a pressão, não física apenas,
mas porque ele estava sentindo a pressão que ele ia suportar no corpo dele o pecado de todos aqueles que viriam crer. E não só isso, Gálatas vai dizer que na cruz Cristo se fez uma palavra horrível, maldito. Hoje quando a gente olha para a cruz, não nos assusta, a gente usa a cruz hoje como pingente, mas naquele contexto cruz era algo horrível. Alguém ser crucificado no madeiro romano era algo horrível, tanto que as crianças nem deixavam olhar para aqueles que estavam sendo crucificados, porque era algo horrível. O próprio Deus foi zombado no centro da terra para todo mundo ver um Deus que sofre, um Deus que morre. E quando a igreja vai anunciar o Evangelho, os judeus falavam: isso é um escândalo. Como assim o nosso Deus é esse Deus sem glória? Não, o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos, que vai matar os romanos. Jesus curou romanos. Para os judeus isso era um escândalo, e para os gregos era loucura. Um Deus que morre? Da onde vocês tiraram isso? Que Deus pode morrer, que Deus pode assumir um corpo humano na encarnação e morrer por pecadores que não merecem nada a não ser o inferno. Mas Cristo fez isso. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E Evangelho é poder de Deus. Paulo mesmo disse que o nosso Evangelho não consistia só em palavras, mas em demonstração de poder. E pode passar o próximo slide, Leandro, o outro também. E às vezes também, para aqueles que já entenderam o Evangelho, para aqueles que já são de Jesus, às vezes nos falta poder do Espírito Santo. Às vezes falta a gente crescer no Espírito Santo. E tem um livro que o Francis Chan escreveu, que se chama O Deus Desconhecido. E ele vai tratar sobre o Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo é um Deus esquecido na vida da igreja. A gente esquece que sem o poder do Espírito Santo, que desceu no dia do Pentecostes, a gente não pode fazer nada. Na verdade, tudo que começa na nossa vida, desde a salvação, a santificação, sem o poder do Espírito Santo, é impossível. E Paulo ele vai dizer que o Espírito Santo é o que nos capacita, é o Espírito Santo que nos impulsiona. Quando a gente olha para a igreja de Atos, alguma coisa parava a igreja primitiva? Não! E quando a igreja, né, e Deus é incrível, Deus tem até um senso de humor, né? Quando a igreja estava ali, né, ficando só em Jerusalém, Deus encadeia uma perseguição para que eles começassem a se mexer. E Atos vai dizer que conforme eles iam andando, eles não ficavam reclamando do que ficou para trás, mas a Bíblia diz que eles iam anunciando que Jesus era o Cristo, de casa em casa dizendo que Jesus era o Messias. Nós precisamos olhar para Cristo que foi morto e crucificado por nós e ressuscitou para a nossa justificação, mas nós precisamos também nunca esquecer que sem o Espírito Santo, tudo que a gente faz não é suficiente. Tudo que você faz não parte da fé. E tudo que não parte da fé, isso é loucura, né? Quando a gente começa a entender a Bíblia, a gente vê que o discipulado tem um custo alto. Tudo que não parte da fé é pecado. Tudo que eu faço sem a motivação certa, sem realmente ser para a glória de Cristo, sem ser o Espírito Santo, é pecado. Pode passar lá, Leandro. E essa segunda parte aqui, deixa eu correr um pouquinho aqui. É muito louco esse texto aqui. Eu acho louco porque às vezes a gente não vê isso hoje na igreja. Pode passar isso também, Leandro. Essas funções, ou ministérios, ou ofícios, eu não quero falar aqui sobre que alguém aqui vai se intitular apóstolo agora, né? Porque a gente crê que apostolado realmente era só para quem viu Jesus e para quem estava no primeiro século, né? Como dizem, apóstolo bom é apóstolo morto. Hoje a gente sabe que tem igrejas, né, que os pastores se auto-intitulam apóstolos, mas a gente sabe que apóstolo é apenas aquele que realmente caminhou com Jesus, que viu Jesus ou teve, né, realmente uma visão grande como Paulo teve de Jesus. Mas é incrível que todas essas ofícios, funções que Paulo diz, todas elas têm uma coisa que liga todas elas.
Porque para um cara que é apóstolo, um cara que é evangelista, um cara que é pastor, um cara que é profeta, um cara que é mestre, todas essas funções que a gente pode dizer que é uma só, porque no caso de Paulo, como Paulo era mega, né? Porque Paulo é Paulo, né? Paulo tinha tudo, né? Se a gente for ver, porque Paulo plantava a igreja como apóstolo, ele profetizava a palavra, ele ensinava, ele cuidava, ele evangelizava. Mas todas essas coisas têm algo em comum. E qual que é essa coisa em comum que tem todas essas coisas? Está ali, né? A palavra de Deus. Não é incrível? Todas as funções que Paulo fala têm um fio ligado à palavra de Deus, à mensagem do Evangelho. Pode passar, Leandro. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, que Cristo deu aquelas funções à igreja para que tudo isso aqui acontecesse, que está naquele texto lá. Preparar os santos, edificar o corpo de Cristo, alcançar a unidade da fé, o conhecimento pleno de Cristo, sermos maduros, a plenitude de Cristo. Tudo isso está nesse texto, nessa segunda parte que a gente viu nesse texto. E Paulo está dizendo, Deus deu isso à igreja, Cristo deu essas funções, esses dons à igreja, para que a igreja fosse edificada como o corpo de Cristo. E como a gente viu naquele videozinho, a galera empurrando o trator, lembra? Quantos dias eles levavam para... 3 dias empurrando o negócio, quanto? 3 meses, eu ainda tive fé, né? 3 meses empurrando o negócio, e de repente quando eles encontraram, o Dave lá, o cara, o fazendeiro encontrou um manual, ele olhou, não, esse negócio não foi feito para funcionar desse jeito. Foi feito para funcionar desse jeito, que num dia só tudo dava certo, tudo acontecia. E na verdade a gente precisa ser uma igreja que tem tudo isso. E olhando para mim, o meu lugar no corpo de Cristo. Qual que é a minha função no corpo de Cristo? E a gente sempre volta à mesma tecla. Qual que é o lugar da palavra de Deus, da Bíblia, na minha vida? Porque se todas aquelas funções têm a ver com a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia. Certo? Todo mundo concorda? A gente precisa cantar a Bíblia. Certo? Todo mundo concorda? Se alguém discorda, pode levantar a mão. A gente precisa orar a Bíblia. A gente precisa pregar a Bíblia. A gente precisa ver a Bíblia. A gente precisa viver a Bíblia. Tudo, em tudo, absolutamente tudo, a Bíblia precisa ser o centro da nossa vida. Não só no domingo. Né? A gente sabe, né, missionário? Tem gente que só pega a Bíblia no domingo. E como que um cristão vai conseguir ficar de pé se ele só pega a Bíblia e ainda tira a poeira de cima para vir no culto? E como Spurgeon disse, né? Spurgeon disse uma coisa pesada. Quem já leu Spurgeon sabe que não dá para ler muito, né? Mas ele diz assim, existe tanta poeira em cima das suas Bíblias que dá para escrever condenação. Qual que é o lugar da Bíblia na nossa vida? Eu entendo a Bíblia. Eu sei que a Bíblia não é um livro de histórias desconexas, mas de uma única história que aponta para Jesus. Tudo que a Bíblia fala tem a ver com Jesus. A história de Ruth e de Boaz aponta para Jesus. A história de Noé aponta para Jesus. Mas vamos correr. Então o centro é o Evangelho. Pode passar, Leandro. Então a palavra de Deus é o instrumento que Ele escolheu para realizar a sua obra. Alguém tem dúvida aqui? Não. Que tudo que Deus quer fazer na história, Ele fez através da sua palavra. A gente sabe que na criação, Deus criou tudo com a sua palavra. Nós sabemos que no chamado de Abraão, Abraão era um pagão, Deus chamou ele através da sua palavra. Nos 10 mandamentos, as reformas durante o reinado de Josias, no avivamento com Neemias e Esdras, todo mundo manja dessas histórias, né? Neemias, Esdras, quando Jerusalém estava destruída, eles foram lá para reconstruir. E era incrível, né? O povo se alegrou quando eles começaram a fazer o que lá? A ler a palavra, porque eles começaram a festejar de novo, porque nem as festas mais dos judeus eles estavam comemorando. Nos profetas, em Cristo e nos apóstolos. Pode passar, Leandro, agora a gente vai correr porque senão vão me matar. Já está na hora, pode ir. Ah, o Leandro não está lá? O Hélio ajuda lá. 5 minutos, pessoal. Então olha só, esses textos aqui, todos têm algo em comum. E eu trouxe esses textos aqui para a gente dar uma olhada. Beleza? Esse texto diz assim:
Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Pode passar. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Mais um. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Todo mundo entendeu aí? Perceberam algo em comum, não? Pô, obrigado, mano. Pô, você é demais, hein? Vocês perceberam algo em comum, não? A palavra de Deus é o centro da nossa vida. Porque quem aqui quer conhecer Deus, levanta a mão. Quem quer conhecer mais a Deus? Nós queremos. E Deus, olha só que louco. Por que ler é legal, né? Por que a gente tem que gostar de ler? O próprio Deus escreveu um livro para a gente conhecer Ele. E a Bíblia, quando você começa a entender a Bíblia, você nunca mais vai dizer que a Bíblia é chata e que não dá para entender. Porque a Bíblia fala apenas de alguém, de uma pessoa que eu me relaciono, que é Jesus Cristo. Sem a Bíblia ser o centro da nossa vida, a gente não pode ser membro do corpo de Cristo. Pode passar lá, Leandro, acho que está, né? Esses caras aí, estão vendo aí? A gente sabe, né, que do outro lado do mundo, no Oriente, tem gente que perde a vida assim ainda. E todos esses caras que morreram aí, eles morreram por quê, na opinião de vocês? Por que vocês acham que eles deram a vida deles? Por que Paulo, quando chegou lá na igreja dos Gálatas, e ele viu que a igreja estava abandonando o Evangelho, ele amaldiçoou? Acho que não vai ficar de pé. Tem um assim, ó. Não, mas ele não vai ficar de pé. Segura aí, Gabriel. Pode ser? Por que vocês acham que esses caras deram a vida deles? Pregar o Evangelho? O que mais? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Tudo isso é verdade. Mas a grande verdade, quando a gente vê na igreja, na Bíblia, é porque não se podia perder a mensagem do Evangelho. Se a igreja perdesse a mensagem do Evangelho, se alguém acrescentasse qualquer coisa na mensagem que Deus queria revelar, tudo estaria perdido. Por que pessoas se levantaram no comecinho da história da igreja para defender a fé cristã? Porque eles sabiam que se a mensagem do Evangelho da graça de Cristo se perdesse, se começasse a dizer, como um bispo da igreja, que se chamava Ali, e ele começou a dizer que Jesus não era Deus. E a gente sabe que hoje os testemunhos de Jeová dizem que Jesus
não é Deus, que Jesus é um anjo, o arcanjo Miguel. Então, se Jesus é o anjo, o arcanjo Miguel, logo não é Jesus que nos salva. E esse Ário, que era um bispo da igreja, no comecinho começou a dizer que Jesus não era Deus. Pessoas começaram a dizer que Jesus não tinha vindo em carne humana. E quem lê João, 1 João sabe, que João diz: qualquer que negar que Jesus veio em carne humana, esse cara é um anticristo, é anátema, que seja amaldiçoado. Esses caras deram a vida deles, porque o que estava em jogo era a mensagem de Deus que nos alcançou hoje no século 21, quando Deus levantou pessoas para anunciar o Evangelho nesse bairro. E essa mensagem está sem adulteração, sem modificação, desde os tempos de Cristo, porque o próprio Deus teve o cuidado de que a mensagem do Evangelho chegasse a nós de forma pura e limpa. Pode passar, Leandro. A mensagem do Evangelho pode passar. Pode passar isso também, querido. Pode passar. Isso aí. Fica para a gente levar para casa e pensar. Né? Se não há essas coisas, às vezes, e pense em você, tá? Às vezes a gente pensa no outro, né? Se às vezes a gente não tem unidade, amor, maturidade, é porque está faltando conhecimento do Evangelho. Porque quem que é o cabeça do corpo? É Cristo. Logo, se o cabeça, que é o cérebro, ele pensa a mesma coisa, certo? Todo o corpo vai fazer o quê? O meu cérebro está me direcionando para cá. O meu corpo vai fazer o quê? Ele vai obedecer. Não tem como, né? O meu corpo querer cair, minha mão ficar me puxando para cá. Eu tenho. Só se o cara tiver algum problema, né? Tira mais dele que manja, eu não manjo das medicinas. Mas é impossível. Seria uma coisa normal. Porque o cérebro lhe dá um comando, a cabeça dá um comando para que eu vá e faça alguma coisa. Então, logo, se Cristo é o cabeça, o nosso cabeça, tudo que a gente vai fazer é para a glória dele. Logo, a gente vai chegar na unidade. Logo, não vai ter como o Antônio pensar uma coisa e eu pensar outra coisa. Por quê? Porque ambos estão ligados à cabeça. A gente pode pensar em questões secundárias, né? Mas naquilo que é crucial, não tem como a gente pensar diferente. A gente pode discordar lá de ser pré-milenista, milenista, pós-milenista, mas não tem como tu chegar e dizer que para ser salvo tem que cumprir a lei de Moisés também, certo? Tem como? Não! Naquilo que é crucial nós precisamos pensar igual. Naquilo que não é crucial, a gente pode pensar diferente. Porque a gente tem que estar junto pelo que nos une. Pode passar, Leandro, acho que... Então, juntos somos o corpo de Cristo, edificados pela palavra, para anunciar essa mensagem com nossa vida, palavra e ações. Amém? Eu acho que fechou, né? Pode ir. Amém? Amém. Ame a palavra de Deus. Eu sei que existem pessoas que dizem assim, eu não gosto de ler. Sempre quem fala assim, isso para mim eu digo, então está na hora de dobrar o joelho, pedir misericórdia de Deus para Ele te fazer gostar de ler. Porque Deus é um cara que curte leitura, certo? Deus não quis se revelar de outro jeito. Deus quis se revelar através da palavra. E se eu não tenho o costume de ler a palavra, de estudar a palavra, isso precisa ser mudado. Isso precisa ser transformado. Porque sem a palavra de Deus, não tem como a gente ser corpo. Não tem como a gente se unir e como aquele trator. Sem a palavra de Deus, a gente vai ficar daquele jeito. Mas com a palavra de Deus, o que vai acontecer? Vamos funcionar. Amém? Vamos ficar de pé. E fale com Deus neste momento. Nós somos o corpo de Cristo. Os nossos olhos têm que estar em Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós. Aquele que deu a sua vida por nós. Aquele que ressuscitou por nós. Aquele que venceu todos os nossos inimigos. E Ele vence os nossos inimigos até hoje. Neste momento, se você estiver com algum problema, alguma dificuldade dentro do corpo de Cristo, se coloque diante do Senhor. Jesus, Ele está aqui para nos encorajar, para transformar as nossas vidas. Jesus, Ele quer que a gente ame a palavra dEle, de verdade. Ele quer que você realmente comece a amar o seu livro. Ele quer que você o conheça. Porque nós somos o corpo de Cristo. Se a palavra de Deus não for o centro, no poder do Espírito Santo, nós não vamos conseguir nos amar uns aos outros.
Se a palavra de Deus não for o centro, a diretriz da nossa vida, nós não vamos conseguir perdoar uns aos outros. Nós não vamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós não vamos nos unir para mudar as coisas que precisam ser mudadas. Se coloque diante do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Ó Deus, que a Tua palavra, Deus, possa realmente fazer aquilo que só ela pode fazer. Transformar o nosso coração, transformar a nossa mente. Ó Deus, em nome de Jesus, nós juntos oramos, ó Deus, pedir um avivamento real sobre a Tua igreja. Não só a nossa igreja, mas todas as igrejas, ó Deus, que se reúnem no Teu nome. Ó Deus, que o amor pela Tua palavra possa surgir dentro das nossas casas. Que nós possamos ensinar os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos filhos, os nossos pais, a Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, cria em nós essa paixão fervorosa por amar a Tua palavra, por realmente, Deus, quando chegar na internet, em vez de ficar vendo bobiça, colocar, ó Deus, uma pregação, um estudo da Tua palavra para ver, em vez, ó Deus, de escutar músicas que não edificam, que não trazem nada de bom para nós, que nós possamos escutar músicas que mostram a Tua grandeza, a Tua glória, o Teu poder. Em nome de Jesus, ó Deus, aviva o nosso coração, para que a gente ame a Tua palavra, para que a gente realmente venha, ó Deus, ter fome e sede de Ti. Que em nome de Jesus a Tua igreja seja edificada, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que foram chamados para, ó Deus, ensinar na Tua igreja, para, ó Deus, ser mestre na Tua igreja, para cuidar da Tua igreja. E na verdade nós sabemos que todos nós fomos chamados para ensinar e viver a Tua palavra. Por isso fica conosco, ó Deus, e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode, Leandro, voltar no slide lá. Ah, tá aí. A gente colocou esses motivos de oração, né? Pelas igrejas cristãs do nosso bairro, pelos pastores e líderes, pelo Brasil, pela nossa igreja local, por reforma e avivamento na igreja de Cristo. Amém? Tem alguém que tem mais algum pedido de oração? Queira colocar? É sempre bom, né, a gente lembrar de outros irmãos, né? Não somos só nós que estamos nessa luta, né? No mundo inteiro existem pessoas que sofrem coisas piores que a gente no nome de Cristo. Né? Oremos pelos nossos pastores e líderes, oremos pelo Brasil, né? A gente sabe que a situação ainda está complicada, a gente achou que o negócio ia, mas pelo jeito o negócio está complicando de novo. Pela nossa igreja local, né? Pelo espaço, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus levante líderes, que Deus levante pessoas maduras, que a gente realmente possa se amar um ao outro, se importar um com o outro, porque isso é igreja, certo? É duro porque a gente não percebe isso na igreja hoje, né? Quando o irmão sofre, as pessoas ainda dizem, merece. E quando o irmão se alegra por alguma coisa, a pessoa fica com inveja. Isso não é a igreja de Cristo. Isso não é uma pessoa que nasceu de novo, né? E para ser um pouco mais amoroso, ou essa pessoa está muito doente espiritualmente para chegar nesse ponto. E oremos, né? Como sempre, né? Por reforma e avivamento. Amém? Amém. Acho que fechou, né? Eu acho que a outra parte a gente não vai fazer. Ou querem fazer? A do credo apostólico. Fazer? Pode passar lá, Leandro. A gente quer junto, todo mundo junto. Pode passar de novo. A gente recitar o credo apostólico. Quem sabe esse credo apostólico surgiu justamente quando a igreja começou a enfrentar vários problemas e a mensagem dela começou a ser ameaçada. Então vários pastores, que na época eram chamados de bispos, né, que eram representantes diretos dos apóstolos, se juntaram num concílio, e foi o concílio de Niceia, se eu não me engano, de Niceia, né, em 300 e pouco, sei lá, 340, e eles se reuniram e escreveram esse texto que a gente tem até hoje. E a gente queria ler junto. Rola a gente ler junto, todo mundo bem bonito? Até é bonito escutar todo mundo falando. A gente já leu a Bíblia no começo assim. Então vamos ler junto. Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, cremos na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, cremos na ressurreição do corpo, no perdão dos pecados e na vida eterna. Amém. Amém? Isso nos une. Nós cremos nesse Deus que está presente na nossa vida. E assim como a Trindade, todo mundo é missionário. Explica a Trindade. Não é inexplicável. E assim como a Trindade tem um amor e uma harmonia perfeita entre elas, nós também somos chamados para viver esse amor. No perdão, no diálogo, servindo uns aos outros. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, fica conosco. Que a Tua palavra, Deus, realmente venha nos moldar e nos confrontar. Ó Deus, em nome de Jesus, que pessoas aqui, Deus, comecem a se reunir para estudar a Bíblia junto. Que pessoas aqui, Deus, possam ir atrás de pessoas mais maduras para que elas possam ensinar a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, traga, ó Deus, um verdadeiro avivamento bíblico sobre a Tua igreja. Que pessoas amem a Tua palavra, porque amando a Tua palavra, lendo ela, conhecendo ela, nós temos certeza que uma revolução acontecerá na Tua igreja, ó Deus. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Amém? Dê um abraço bem gostoso quem está do teu lado. Que Deus nos abençoe e nos guarde.